Entrevista do Século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do Século, direto aqui do Rocket Studio. E hoje o nosso tema é povos ciganos, né? Temos como convidadas aqui a Nilcélia Jesus dos Santos, da Associação Municipal de Etnia Cigana de São Mateus, a AMEC, aqui do Espírito Santo, e a Cristina Garcia, que é diretora executiva da Pastoral dos Povos Nômades. Lembro a todos que o programa está aí disponível no YouTube do Século Diário, nas plataformas de áudio, também no seculodiario.com.br. Você, se ainda não se inscreveu no nosso canal, entra lá que você recebe aí em primeira mão todas as novidades. Mas então, bem-vindas, Nilcélia, Cristina, obrigado pela Obrigada. presença. Obrigada e, assim, é um prazer enorme, né, vocês terem convidado a gente para participar. Sim, é um prazer poder partilhar com vocês a nossa vivência com os povos ciganos. Eu queria, para começar assim, começar a falar para o espectador, enfim, com certeza todos sabem um pouco, mas assim, tem muita coisa, né? Uma história muito longa, né? Até hoje, construída até hoje pelos Sim. povos ciganos, que vocês contassem um pouco do que é o povo cigano, como se caracteriza, como entender assim essa complexidade em poucos minutos, né? Em poucos minutos que eu falo. Tranquilo. É, a origem é do norte da Índia. Eles saíram lá em diáspora e passaram a percorrer o leste europeu. De lá eles se dividiram, alguns ficaram por lá, outros foram para o norte da África, depois migraram pela para a Península Ibérica. Enfim, aqui no Brasil, nós tivemos, a presença de 3 grupos, porque eles também se subdividem. É uma etnia que tem, por causa da sua, divisão, né, a a nível internacional, eles se pegaram características próprias das regiões onde eles ficaram mais tempo. Aqui no Brasil, no caso do Espírito Santo, nós temos mais a etnia Calon, que é o caso da família de Nilcélia. Mas no Brasil nós temos 3 grupos grandes: os Calons, que ficam mais a nível de, região sudeste, nordeste, e os Rons, que ficaram mais em São Paulo, mais para o sul. E também temos a etnia chamada Sinti, que também tem características próprias e que ficou também mais para o sul. Mas aqui no convívio nosso da pastoral, no caso, a gente tem mais, convívio com os Calons do que com os Rons e com os Sinti. E aqui no Espírito Santo, eh, 99% é Calon. Dificilmente, você encontra um da etnia Rom e Sinti, né, Cristina? Os Rons às vezes passam, que tem muitos são cacheiro viajantes, mas não residem aqui no estado. E temos 11 municípios com comunidades ciganas aqui no estado, só que é invisível, porque a sociedade começou de uns anos para cá, começar a ver como é a cultura cigana aqui no estado. E a gente vem trabalhando essa visibilidade e, graças a Deus, tendo grande conquistas, né, Cristina, aqui. Agora participamos, a AMEC participou em Brasília da criação das políticas públicas para os ciganos, com várias outras associações a nível Brasil, e foi decretado agora, semana passada. Então, assim, para nós foi uma vitória muito grande, que até então não existia políticas para ciganos. Inclusive, ciganos não existe nem no IBGE, que é outra coisa que temos lutando para isso, para poder incluir ciganos no IBGE, porque não são contados realmente quantos tem no Brasil.
Que é a base justamente para fazer as políticas públicas, né? Você tem a informação, o mapeamento, Sim, a eu quantidade. tenho 35 anos que eu participo desse trabalho da pastoral. E desde que eu entrei, nós temos questionado o governo por que não incluir, porque são povos. Como tem os indígenas, os ciganos também teriam que ser incluídos. Inclusive entram na classificação de povos e comunidades tradicionais, né? Com Sim, indígenas, quilombolas, pomerãs. sim. Mas normalmente, como é uma lista grande, os ciganos costumam ficar lá na ponta, e aí a citação costuma ficar assim, etc. É. E esquecem de escrever ciganos. É lamentável, mas a gente percebe isso. Muitas. É um preconceito muito forte. Muitas Muito vezes forte. a gente vem conversando que hoje participamos do evento do Atlas das Mulheres aqui no estado e incluíram a comunidade cigana. E isso foi um evento, um marco para a nossa comunidade, né, Cristina? Porque na maioria das propagandas dos governos não tem o índio, tem o negro, a matriz africana, mas não tinha um cigano. Eu questionei aqui no estado, inclusive uma pessoa maravilhosa, a Jaqueline, né, que hoje é secretária da Secretaria de Mulheres. Ela falou: é verdade, Nilcélia, eu não tinha percebido, mas por quê? Por causa da invisibilidade dos povos ciganos. Então, hoje, a gente está trabalhando isso aí. Concluir que esteja mais progresso, né, na nossa visibilidade aqui no estado. Você falou em 11 municípios, não é isso? Dos Isso. 58. Onde que está a maior concentração das populações? A maior concentração está aqui na região metropolitana, que são Município de Fundão. Fundão. E no norte do estado também tem várias cidades, mas são mais comunidades pequenas, mas também Desculpa aí, o telefone não para. Eu achei que Cariacica também temos um grupo grande, eu acho que são 3 grupos, 3 comunidades, porque eles se dividem em grupos. Na verdade, quando eu entrei para a pastoral, os ciganos viviam em tropas, quase não encontrávamos ciganos parados. Por isso a denominação de nômades. Mas com o passar do tempo, o comércio que eles sobreviviam, que era venda e troca de animais, isso caiu em desuso. Então eles passaram a ter outro tipo de, atividade comercial, porque os ciganos não se adaptam a ser empregados de ninguém, eles são independentes. Então eles passaram a vender outras coisas e resolveram se estabilizar. Então nós hoje encontramos poucos grupos ainda nômades, mas seminômades, porque às vezes eles estão numa região e às vezes dentro do próprio estado e migram para outro lugar onde encontram a mais facilidade para o comércio. muitas compras e vendas de carros, corretagem, né, e imobiliária. E só que lá na região norte, da onde eu convivo, a gente está mais na agropecuária e na agricultura. Quem teve uma condição melhor, né, planta uma pimenta, um café, cria um gado, se estabilizaram, assim, apelidaram de ciganos sedentários, porque não caminham muito, mas a comunidade cigana mais aqui da região metropolitana, eles ainda migram. Se mantém ainda comunidades em geral, Isso. mas também tem ciganos que estão mais, digamos, difusos, assim, né? Sim, Porque mas sempre tem uma liderança, é uma família, é porque eles vivem em função da família. Eles se agrupam em família. É diferente da nossa realidade não cigana. A família é fundamental, os idosos são respeitados, você não encontra idosos em asilos. Os ciganos respeitam os mais velhos. As crianças também são muito queridas, e então é fantástico o convívio com eles, dá uma revigorada na nossa
sede de bem-estar. Os idosos, eles são patriarcas, né, nas comunidades. Que nem a Cristina falou, as famílias respeitam o idoso, a sabedoria passa com o respeito. Então, o mais novo sempre vai respeitar o mais velho. É a tradição. E a cultura ainda continua. Mesmo que ramifica para outras cidades, mas continua a cultura. E o que você destaca assim, de aspectos culturais e tradições que ainda permanecem vivas? Né? As tradições, a dança, a alegria do povo, A língua, a língua que é essencial, né, Cristina? sim. E É uma defesa. A língua, para eles, é uma defesa. Porque quando você chega para conversar com os ciganos e o outro chega e fala na língua entre eles, aquele que está chegando fica completamente descontrolado, porque não sabe o que está não se está falando. entendendo nada. Então é uma defesa que os ciganos têm. E, infelizmente, por causa da sedentarização, muitos estão perdendo essa essa vontade de manter essa tradição. Isso é até uma questão para pensar políticas públicas, né, de Sim, manutenção da com língua. certeza, com Outra coisa interessante também, que às vezes assusta as pessoas que não são ciganas, os ciganos, eles andam sempre em grupos. Então, você nunca vai ver um cigano sozinho na rua, você vai ver 2, 3. Aí as pessoas, às vezes, acham aquilo ali, fica um pouco aterrorizada, acham que é um bando, é uma discriminação. Ali tem um bando de cigano, ali tem um monte de cigano sem fazer nada, mas não. É uma autoproteção que existe de um cuidar do outro. Então, se você for numa rua, você vai ver sempre 2, 3 ciganos juntos. Nunca você vai ver um cigano, porque já vem da tradição, acho que já acostumou andar unido para se proteger. Então, é uma coisa milenar que eu acho que nunca vai deixar de existir, mesmo que evolua, que saia um pouco da, das tradições mais tradicionais, mas essa de andar em conjunto, em grupo, né, Cristina? sim. Mas com relação a políticas públicas que você questionou, eh, nós quando começamos a conviver com os ciganos da pastoral, nós percebemos que eles não tinham nenhuma organização, não se entendiam muitas vezes. E aí nós começamos a orientar para criar associações. A pastoral começou esse trabalho. Então, hoje nós temos muitas associações de ciganos no Brasil e eles, a partir dessa estrutura, eles passaram a ter, eh, devagarzinho, conquistas que antes não existiam, com relação à escolaridade das crianças, porque por eles, no caso, serem nômades, no caso, na época, né, que foi criado a lei para que as crianças pudessem ser transferidas em qualquer época, eh, a questão do cartão de do SUS, por eles não terem, eh eh, endereço Endereço. fixo, eh, Vários entraves burocráticos aí, né, pra muitos, tirar o muitos documento. casos. Por exemplo, queriam casar na igreja, mas não lembravam onde tinham sido batizados, e aí a pastoral sempre tentava conseguir a documentação para que eles pudessem se organizar. Então a pastoral sempre teve essa preocupação de fazer um trabalho social, além da espiritualidade, que é a nossa missão. Mas percebemos que eles precisavam desse apoio e, com o tempo, nós começamos a perceber que eles começaram a caminhar com as pernas deles mesmos, e isso para a gente é muito Porque aí você tem gratificante. associações ali comunitárias e você vai tendo associações que vão reunir, Uhum, digamos, como no caso, você falou, associação municipal, enfim, sim, entidades estaduais que vão ter mais peso, né? Que é um desafio sim, também, né? De estar se encontrando, de estar
É um desafio muito grande. Então, por enquanto, a única associação que está aqui ainda no estado é a nossa municipal, que a gente vai transformar em estadual devido à demanda, porque muitas comunidades vêm a nós procurar a gente para poder ajudar. Então, para a gente ajudar eles, a gente também tem que se organizar, que nem a Cristina falou, a gente está começando a andar com as próprias pernas. E é muito difícil. E mais agora, com o olhar que o governo está tendo para a gente, pode ser que as coisas melhorem a cada dia. Eu questionei a Secretaria dos Direitos Humanos aqui, porque não tinham representação da etnia cigana. E eles falaram assim: "Mas não tem porque ninguém aparece, assim, vocês procuraram?". Então eu dei uma forcinha e comecei a propor que fosse colocado uma representação. E hoje Forcinha não, forçona que ela deu. e hoje nós temos a representação tanto lá no CEPIR quanto na Secretaria, no Secretaria Conselho da de Mulher. Mulheres, no conselho, mas assim, a, Conselho. a secretaria abraçou a nossa causa, né? Então, Então é uma nos está ajudando, conquista mas através também. dela conseguimos entrar no conselho, porque até então não existia uma cigana com representatividade. E a gente está lutando para isso aí. Agora, nesses últimos anos ou décadas, né? Quais são as principais conquistas que vocês consideram, tanto a nível nacional como estadual? Olha, no Ministério dos Direitos Humanos, nós temos lá uma representante, como é o nome dela? Dinha, né? A Tem Dinha, não, Edinalva. Edinalva, não, lá em Brasília, Pois é, a representante, né? A Dinha. No conselho é a Dinha. sim, Só que o nome dela é Edinalva, não sei. é. É Não, porque é nós apelido. temos representação no Ministério dos Direitos Humanos, nós temos representação no Ministério do Meio Ambiente, nós temos, 2 ciganas lá, nós temos também a igualdade racial, nós temos representação. Então, nós vamos ocupando espaços que antes, Não não existia. não existia as mulheres. Principalmente as mulheres, porque os homens, eles não gostam muito desse tipo de trabalho, a não ser aquele senhor lá do Paraná, né, É, o seu Cláudio, o Cláudio. lá no As Paraná. mulheres estavam Porque ele também é As mais, mulheres estão tomando a os mais frente. idosos ainda. Meu sogro também foi um ativista político muito grande aqui no estado, muito respeitado, Paulo Cigano. Ele já faleceu. Foi uma pessoa assim que abriu as portas para a gente também. E o seu Cláudio lá do Paraná, que é um senhor também, que é da Ele está causa, sempre lá em Brasília questionando, mas a maior parte, mulheres. representação são as mulheres. As mulheres tomam a frente. Mas o que está previsto assim nessas políticas que estão sendo agora gestionadas? Então, no decreto veio habitação, educação. Eu acho que o único ministério que não entrou no decreto foi o Ministério da Justiça, que eu acho que deveria ter entrado, que é o principal. A gente questionou muito isso por causa da discriminação. Às vezes tem um cigano na rua e passa um bandido, mas se falar o cigano, eles deixam o bandido e vai atrás do cigano. Mas o E Ministério Público tem um trabalho muito interessante para favorecer os ciganos, o Ministério Público. Uhum. daqui do estado, né? Não, a nível nacional, a nível nacional. Inclusive tem o mês de maio, que é o Dia Nacional do Cigano, em maio, eh, eles criaram o chamado Maio Cigano. É uma promoção do Ministério Público Federal que promove ações a nível nacional para a cultura cigana. Tem sim. Inclusive, tivemos uma audiência com uma procuradora de Linhares. Sim. Ela ouviu a gente, ouviu as nossas queixas, né? Então, assim, o olhar está sendo diferente de uns anos para cá, que antes não existia nada. Então, a gente deu um passo grande na área da educação, habitação,
Na saúde também, como a Cristina falou do cartão do SUS, o Ministério Público também está começando E tem o estatuto, que já passou pelo pela Senado, Está Câmara. tramitando. está Tá. tramitando agora já no Congresso. Já Estamos, foi aprovado no Senado. estamos esperando agora Estamos que. esperando os encostos Só que esse decreto já foi acontecerem. maravilha, né? A gente está pulando de alegria, porque nem isso a gente tinha. Passa a entrar em Sim. vigor. Aham. O Estado Aham. tem que passar por todo esse É. trâmite, enfim. Uhum. Depende ali do que o Congresso vai fazer também, que às vezes ele vai retalhando também, É. né? Cortando. Mas eu creio que a gente está com pensamento positivo. Eu creio que agora as coisas vão deslanchar e o povo vai ter reconhecimento. Você falou do Ministério da Justiça, aí me veio outra coisa também, né? Porque se, por exemplo, a questão, falando de habitação, a questão de territorial é uma questão Tem, de acesso, até porque tem, né, os sem terra, os quilombolas, indígenas, sempre Uhum. tem. tem também. A terra é sempre um elemento de disputa, né? Com forças, às vezes, forças econômicas muito fortes. Isso também afeta o povo cigano. Sim, o próprio Ministério Público já tivemos até uma palestra, né, na nossa Assembleia Aham. a respeito do como é, território, como é que é o nome? Território livre, eu esqueci o nome agora. Eu também passou na mente. É. Mas já Mas tivemos já essa. existe um movimento para que aqueles que se estabeleceram, por exemplo, lá na Paraíba, nós temos a maior comunidade cigana do Brasil, na cidade de Souza. São 3 grupos diferentes que se agruparam num terreno que foi doado por uma família, na época política, né, fora um pouco da cidade, mas não totalmente fora, né. Então eles pararam lá. Tem mais de que 2.000 famílias, é muito grande, eu conheço, Eles tiveram até já um estive programa lá. habitacional lá. E eles conseguiram vários agora, ultimamente, vários projetos, porque não tinha estrutura nenhuma, as casas de taipa, as casas sem, eh sanitário, sem água, sem nada, praticamente. Viviam muitos de esmola, mas foi crescendo, foram aprendendo, convivendo, mas ainda há muito preconceito na sociedade não cigana. Aqui no Espírito Santo também tem, É. O que vocês consideram os principais né, Cristina? elementos? Eu digo, o que as pessoas pensam e como elas manifestam? Já me perguntaram uma vez: "Cristina, você tem coragem de conviver com ciganos? Nunca te roubaram nada?" Eu falei assim: "Roubaram meu coração." Mas é uma mentalidade, são muitos anos de preconceito. Acho que são até séculos, né? De É, diferença. difícil, porque ainda na época do Império, os ciganos vieram para cá, os calons principalmente, vieram com circos para fazer acrobacias e e aí depois na época dos escravos, muitos ciganos foram contratados para serem aqueles, que controlavam os negros, Capitão do Mato. capitão do mato. Então, começou ali um medo e um preconceito muito forte, primeiro por serem artistas, depois por serem agressivos, fortes, lutadores. E o muitas leis contra, inclusive dicionário. O Aurélio, dicionário famoso, se você buscar nos anteriores, nos mais antigos Aurélios, a denominação de cigano era muito pejorativa, Ladrão. ladrão, biscateiro,
Então, as pessoas já têm essa ideia de que cigano não é uma pessoa do bem. E a gente tem lutado muito contra isso, É, como pastoral. rouba Tanto que criança. a igreja, no caso que eu represento, a Igreja Católica, muitos ciganos falam assim: "Eu não vou lá não, porque eles me olham com o olho de que não me querem ali". Aí, uma vez eu me fantasiei, há muitos anos, no século passado, eu me fantasiei de cigana e fui numa igreja e senti esse preconceito, senti muito forte, como se as pessoas quisessem que eu saísse dali, que eu não estava no meu ambiente. Então, por que que a pastoral existe? Para ela poder mostrar para os ciganos que a igreja quer que eles façam parte do nosso convívio. Então a gente tem tentado levar a igreja até eles. A gente vai até eles. Mas esse Aí preconceito, eles querem batizar as crianças. A igreja, às vezes, local, o padre não quer, tem certas normas que eh, acabam empurrando os ciganos para não acontecer os sacramentos. E e a pastoral não, a pastoral vai atrás, conversa com o bispo, conversa com o padre, faz a ligação e procura amenizar essa discórdia, vamos chamar assim. os preconceitos, que nem a Cristina falou na igreja, mas não é só na igreja, não. Se eu sair com uma vestimenta dessa, ir num shopping ou num restaurante, igual mesmo, eu cheguei num restaurante ali agora, o homem falou: "Você vai fazer uma apresentação aonde?" Falei: "Não, não vou fazer apresentação. Tô vindo de um evento que eu participei, de um Atlas das Mulheres". "Ah, tá". Então, assim, até o preconceito, existe em qualquer lugar. E falando nos casamentos, a igreja católica é a eu acho que é a única que faz casamento cigano nas tradições ciganas. Às É uma vezes grande festividade. isso. A igreja católica, ela até na língua, tem alguns padres que fazem o casamento na língua cigana e, né, Cristina, a Sim, maioria aqueles das que aprenderam. é, E que então não são muitos não, porque os ciganos têm muito medo de ensinar para aqueles que não Só querem. para quem precisa, é. né, porque E assim, eu já vi ciganos que viraram evangélicos, mas na hora de fazer o casamento cigano, vai para a igreja católica fazer o casamento. Então é É, tradição e a igreja católica ela abraçou a cultura. Inclusive, Cristina teve lá conversando com o bispo lá da nossa cidade, que lá em São Mateus, o bispo nem sabia, às vezes nem sabia que existia cigano, porque o cigano não vai na igreja, mas como não vai porque não busca. Então, não se sente que não s às vezes o olhar, que nem a Cristina falou, é diferente. Você vai buscar Deus e lá você está sendo julgado pela roupa, a pessoa fica constrangida. Na escola também, as crianças evadem a escola devido ser bilíngues e chegar a começar a falar o dialeto misturado com português, as outras crianças achar que está falando, tá falando errado, aí começa a fazer bullying com a criança, e a criança não quer voltar mais para a escola. Então, existe vários tipos de preconceito contra os e quando ciganos. some alguma coisa na sala de aula, é sempre o ciganinho que roubou, É, não tem investigação, isso já é verdade. determina quem foi. E nem só, eu fui pagar eu senti um preconceito agora. Eu fui pagar o almoço, paguei, apareceu na minha tela do meu telefone o Pix, pago. A moça não soube mexer no computador lá, ficou: "Será que ela pagou? Será que ela pagou?". Aí a outra ficou assim, eu falei: "Gente", aí fiquei esperando ela aprender a mexer no computador para ver que o dinheiro entrou no Pix, mas já com medo por causa da minha vestimenta, achando que eu não ia pagar o almoço. Então, assim, já está impregnado. Às vezes eu fico com dó de pessoas assim, porque já está vindo na cultura de que cigano não presta, que cigano é ladrão, que acaba, achando que é natural achar que uma pessoa desconfiar da pessoa por causa da sua vestimenta. é, preconceitos, né, como diz, os conceitos sem conhecer, mas assim, eu acho que tem muito a ver também com essa
essa invisibilidade, né? Porque as pessoas conhecem muito pouco de uma cultura que tem uma profundidade, né? Como vocês estão Sim, falando. Tem suas tradições, sua forma de ser, valores fantásticos valores, né? E também. aí, assim, esse processo político parece interessante, o século vem acompanhando, né? A gente estava falando aqui Vem. dos bastidores, a Elaine, da Algoba, repórter, tem dado várias reportagens, outros jornalistas também, acompanhando, porque quando você tem essa movimentação política, começa a colocar, não só para as autoridades, né? Mas vai repercutir para a população também, começar a ter esse olhar. Inclusive a população que não. Eu acho que tem uma população que talvez esteja na vizinhança, que conviva, mas mesmo a população que não convive diretamente com os ciganos, entenderem isso, né, valorizarem, e até assim, eu acho que ter outra língua, ter outra cultura é um enriquecimento para nós como sociedade, né? É uma riqueza que está aqui, por exemplo, aqui no Espírito Santo, para a gente pensar, a gente tem que valorizar, né? Ao O invés maior de. problema deles, dos povos ciganos, é porque a tradição deles é oral. Eles Exatamente. nunca se preocuparam em deixar nada escrito. Então, é passado de geração a geração a história. Da importância dos mais velhos, dos anciões, É isso aí. maior ainda. Então, agora que eles começaram a perceber a importância da educação, porque antes eles queriam aprender a ler as placas que estavam na na estrada, Que era o mais reconhecer as importante. placas. Era importante para eles aprender a ler por isso, por causa da leitura necessária para quem estava dirigindo. Mas agora não, nós temos advogados, professores, médicos, É o todos mesmo processo que formados. outras comunidades tradicionais têm Sim, passado também, né, indígenas, Uhum. sim. quilombolas, de começar a Aham, entrar nesses sim, espaços mais institucionais, de educação, de poder e conseguir sim. se colocar e poder falar com voz própria, né, e não ser É. representado por outros, como foi, né, povos indígenas e tudo mais, né, que teve esses apoios que ajudam nesse processo organizativo, mas que pode passar a estar ocupando, né, como. Hoje, assim, na nossa comunidade em São Mateus, temos uma cigana fazendo odonto, um cigano administração, outra cigana fazendo psicologia, um fazendo medicina na Unesc. Então, assim, para nós é uma realidade diferente, né? Se você falar assim, ah, o fulano está fazendo isso e aquilo é normal, mas para uma cigana fazer uma faculdade, isso é primordial, né, Cristina? Sim, É um avanço milenar, porque as ciganas tinham que o máximo estudar a quinta série, porque tinha que casar para não pegar, para não aprender a cultura que não era cigana, porque ela tinha que ser mãe de família. Hoje, as portas assim abriram culturalmente para as ciganas a educação e a evolução. Por isso que a Cristina falou aí que as mulheres estão mais à frente das políticas, porque elas estão mais interesse de recorrer, porque os homens se acomodam, que eles sabem que a mulher vai fazer, a cigana vai fazer, que ela meio que o esteio da casa, né? Da sim. família. Então, para a gente está Ele sendo. toma conta do dinheiro. É, E ela gasta. e a mulher gasta e o homem Mas cuida. antigamente, quando eu conheci os povos ciganos, as mulheres tinham que sair para fazer leitura de mão. É. E é é uma é uma profissão, é uma profissão. Até hoje a gente encontra em muitos grandes centros ainda ciganas paradas e pedindo ajuda para pessoa doar alguma coisa para fazer a leitura de mão. Mas há 20, 30 anos atrás, era uma profissão e a mulher que não conseguisse chegar com dinheiro no acampamento, ela não era bem aceita pelo marido não. "Volta, vai trabalhar, você não trabalhou direito". É Era um verdade. trabalho, era uma profissão. Tem os lados bons e os lados ruins da cultura, né? Nada são tudo flores. Não é estática, né? A cultura, como É. vocês falaram, ela vai se transformando Uhum. também, né, de acordo com o tempo.
Mas assim, o que que vocês consideram as principais pautas, assim, as principais lutas, assim, mais concretas, propostas que os povos ciganos têm, que possam transformar para as autoridades, né, poder É, público, para a eu sociedade? acho que as cotas nas universidades ainda seria muito importante. Minas a gente já tem. Eh, tem a Bahia Bahia também. tem, acho que, se eu não me engano, no Rio Ceará, Grande do Norte no também Rio Grande do tem. Norte. Então a gente precisava ter esse é é porque fala assim: "Ah, cotas, por quê? Por que que teve cota para negro?" Porque o negro sempre foi discriminado também, sempre teve mais dificuldade de acesso à educação, eh, questão econômica também. Os ciganos, por quê? Porque mesmo eles tendo recursos, eles nunca tiveram essa oportunidade de estudar, como está tendo agora. Então, Seria um um incentivo. incentivo para que eles se incorporassem à sociedade. Inclusive, a gente tem um projeto, né, só esperando algum deputado aí querer nos ajudar a colocar esse projeto em lei para tentar as cotas nas faculdades, ao menos estaduais aqui, porque já tem na Bahia, já tem em Minas, né, Rio Grande do Norte. Então, por que não no Espírito Santo? A própria UFES tem uma política, por exemplo, para refugiados, né? Sim, Que são vagas adicionais, Hum. não é entrar naquela cota geral, mas é uma vaga adicional em cada curso, né? Que não são nem ocupadas todas, né? Mas, por exemplo, não é a única política, você pode ter outros tipos de política, né? Que possam, é uma população, obviamente, menor, né? Do que a população negra, por exemplo, né? Então, essa é uma coisa que pode ser debatida e tem alguns limites que dentro da a própria universidade pode gestionar, no sentido que não precisaria passar por uma lei federal, digamos assim, né? Mas que também Ah. precisa avançar no âmbito federal, né? Como se discute as pessoas trans, travestis, né? Uhum. Enfim, já tem políticas que estão acontecendo, como vocês falaram, e sim. isso vai, a própria autonomia da universidade permite, né? Então você pode batalhar isso a nível estadual, a própria UFES, né? Inclusive tem campus em São Mateus, né? E campus em Alegre, né? Que bom, eu vou procurar isso aí, porque a gente está precisando, porque é um incentivo, ia ser um incentivo muito grande. Às vezes, como eu te falei, a criança sai até do primário por causa do bullying. Então, imagine a luta de um cigano, uma cigana, principalmente uma cigana mulher, terminar o ensino médio e conseguir fazer uma faculdade. Que a maioria das ciganas que vão fazer a faculdade é porque o casamento não deu certo. Aí a família fala: agora você pode estudar, mas a prioridade é o casamento. Depois que o casamento não deu certo, volta para a família, aí tem a opção de estudar. Agora imagine tendo lá aquela cota. Não, tem lá 2 vagas para o cigano para uma faculdade. Seria um incentivo para aquela família. A mulher não precisava passar pela aquela coisa do casamento, que às vezes é o casamento arranjado, e já pulava para a faculdade, que era o sonho. A maioria das ciganas tem o sonho de estudar, mais do que os meninos, porque os meninos já vêm com o pai ali, a tradição de negociar, e as mulheres não, as mulheres gostam disso, são muito inteligentes. Uhum. Então eu acho que o governo poderia olhar essa parte para a comunidade cigana, sobre as cotas. Que é há um tempo atender esse anseio, que você está dizendo que existe nas comunidades, de ter acesso ao ensino Uhum. superior, mas de outro lado também, do ponto de vista da universidade, é trazer para dentro desse espaço de conhecimento, de discussão que é a universidade, essa cultura, esse modo de ser, modo de viver, modo de pensar, os debates ali, isso enriquece também, né? O próprio Uhum. processo da academia é isso que está acontecendo no Brasil, nessa discussão aí de vários lugares, né, os povos indígenas, povos negros, cada vez Sim. mais ocupando os espaços que foram negados historicamente, né, que foram espaços Um de uma elite avanço, branca. um avanço que Eles teve. conseguiram há tantos anos e anos, milênios, manter a cultura, eu acredito que não vai ser através do acesso à educação que essa cultura vai esmorecer, eu acredito que não. Eu acho Às que vezes o próprio processo de estar em outro Sim, lugar e fortalece a identidade, né? A enriquece. afirmação da identidade, principalmente se ele tiver uma base forte, né? uhum,
de identidade Isso. forte, uma comunidade forte, ele vai levar isso com ele, né? Mais O enriquecimento cultural. Porque, ó, igual mesmo, tem uma cigana foi fazer faculdade no Paraguai de medicina. Ela, além dela estar fazendo a faculdade lá, ela começou a ser influência para falar da cultura. Então, assim, a educação, ela vai enriquecer a cultura dela, que ela vai ter mais conhecimento sobre a cultura. E Inclusive, isso, isso é um campo, você falou, bem interessante, né? Porque as redes sociais hoje são esse. E Sim. está acontecendo com várias pessoas com deficiências também, que têm aparecido mais e às vezes até de forma, né, bem humorada ou muito didática, né? Pode ser os dois também. Estão conseguindo acessar públicos que, na verdade, é aquela coisa, nunca parei para pensar sobre isso, né? Eu tô aqui no meu mundo e tal, e nunca parei para pensar sobre como é que é a vida de pessoas com deficiência, o que que implica, ou de pessoas ciganas, ou de pessoas indígenas. Então, cada vez mais está sendo um campo também de ajudar a quebrar esses preconceitos, né? Então, também são outros espaços, a né? gente tem um leque de coisas para fazer na comunidade, né? Muitas vitórias, mas também tem muita luta pela frente. E cada vez, olha, nunca imaginei que a gente ia estar num podcast com um jornalista falando sobre políticas públicas de ciganos. Então, isso aqui também já é um avanço. Eu acho que a cada dia a gente tem avançado mais, não só nível estadual, mas também nível nacional, né, Cristina? As redes sociais também, muitos ciganos aparecendo, mostrando como é a vida dele na família. E eu creio que essa visibilidade está acontecendo. Teve uma novela até, né, que abordou. Eu não sei se É. foi positivo ou negativo, né? Mas Olha, na verdade, ela isso tem ela teve uma assessoria de uma cigana, só que ela era do grupo RON, não era Calon. Era Miriam Stanesco, lá do Rio. Ela que orientou. E, e houve realmente muita coisa ali que era realidade na época, mas da cultura RON, não da cultura Calon. Então, os Calons, quando assistiram, ou assistem ainda, não é? Porque ainda existe possibilidade de ver, eles estranham certas colocações que aconteceram na novela, mas porque é da cultura RON, só por isso. novela Explode Coração, né? Que foi Explode entre Coração. 95 e 96. Sim, eu assisti. Deu uma visibilidade, digamos, né, para a questão. Eu assisti, eu estranhava também por causa de conviver mais com os Calons na época. Agora, teve também uma novela recente que teve também uma passagem de um grupo de ciganos, mas também que eram de carroça e eu não me lembro qual o nome da novela, mas teve uma passagem de ciganos também, também pela Globo. Tem um documentário, né, que tá na internet aí. Eu só não sei. Eu quero isso, eu quero dicas aí também. Que vocês É. recomendam de leituras, de vídeos, Tem um filmes. documentário, tem muitos documentários no YouTube que fala como é a vida nômade antigamente. Inclusive foi lançado um filme agora, não foi, Cristina? Tem. Eu posso te mandar alguma coisa, mas, eh, eu tenho até alguns livros, só que existe muita leitura que não Ficção. condiz isso com a que eu realidade. pensei, né? Então a gente tem essa preocupação, a pastoral, de realmente ter o orientar e mostrar os detalhes da realidade do povo. Por exemplo, esse vestido que essa menina está usando é porque ela é uma cigana rica. Ela é uma cigana rica. Agora, as ciganas, que a maior parte que eu convivo, elas usam roupas muito singelas, porque elas não têm como vestir desse jeito. Então, eh, a ideia de que as ciganas todas usam esse tipo de roupa
não é realidade. É assim, a gente usa, mas também num evento especial. Não é que eu vou usar todos os dias um vestido desse que... Mas muitas vezes você vê apresentação de danças ciganas que não são ciganas que estão dançando. É, Então, apropriação elas cultural. aprendem uma dança, a maior parte é espanhola, Árabe. aquelas danças espanholas, e elas Que tem influência cigana. têm influência, mas elas não são ciganas, e acabam tirando proveito da cultura, porque elas ganham, lucram, fazem festa, cobram ingresso, e os ciganos realmente que precisam mais de ajuda, que vivam ainda em acampamentos. Em Minas nós temos Necessitados. muitos acampamentos assim, extrema pobreza mesmo. Esses não são atingidos, vivem precisando de apoio de políticos, não tem água, não tem luz, não Saneamento básico. tem nada. Então a pastoral convive mais com esse tipo de ciganos, que eu estava falando para ela. Ela tem uma sobrevivência bem tranquila em relação àqueles com que a pastoral convive. Mas eu também convivo com Não, pessoas não tô dizendo carentes. que ela não E tenha, mas não, quando é. assim, eu luto hoje por eles. Eu estava até falando, o pessoal muito ali, ela falando do pessoal lá de Souza, que eu conheço também as lideranças de lá, mas aqui a gente tem acampamentos iguais sem saneamento básico. Em Cariacica mesmo, se você for lá, tem 3 acampamentos lá que não tem saneamento básico, não tem água. Eles moram à margem de uma estrada de chão, num bairro precário que alaga, com a barraca toda rasgada. Eu luto pedindo assistência social para lá. Eles vão lá dar uma olhada, fala que vai ajudar e não ajuda. Ecoporanga, na época da chuva, caiu as barracas da comunidade cigana com filho autista. Aí eles me ligam, porque eles me veem como uma liderança. Me chamam de Dona Nilcélia por causa do respeito, né, que tem na comunidade. Pelo amor de Deus, nos ajuda. Isso, meia-noite, uma pessoa te ligar chorando. Isso, eu estou lá no meu conforto da minha casa, mas eu penso na pessoa que está lá. Então, a gente luta pelas políticas públicas para isso, para ajudar essas pessoas que realmente necessitam. E não são poucas, só que a invisibilidade é grande, que as pessoas estão lá na porta vendo aquela comunidade cigana sofrer e não faz nada. E a importância desse processo que você falou de estadualização, né? Como organização política, Isso. não só Por isso jurídica, que mas política, principalmente que a gente poder tem essa trabalhado rede de mais Aham. nessa linha, a pastoral, para poder fazer com que esses que já se estabilizaram, eles interajam com a sociedade local, que é o mais difícil. Nós temos muitos municípios aí que eles ficam à margem e com muita dificuldade de interação com a sociedade, por causa do preconceito. Uma coisa que eu ia perguntar mais é assim, se tem eventos que sejam marcantes, festividades. Você falou de maio, né? Que tem o dia. Como é que está aqui no estado? Aqui no estado temos, além a data nacional, que é dia 24, né, de maio, 24 de maio. temos também o 24 de maio do municipal, que lá em São Mateus, dia 24, foi lançado o Dia Municipal dos Ciganos. Fazemos uma festa anual em comemoração, e a maioria das festas hoje aqui no estado, assim, de tradição cigana, são os casamentos, né? Muito casamento, cigano adora casar. E Então, dura dias aí? dias. Sim, as festas são bem exaustivas. Tem muito cansativas. Hoje diminuiu, 3 dias, 4 dias, mas antigamente era 15 dias. Muito. Vêm ciganos de outros estados, acampam na região para passar o casamento. E Então, tem muito parentesco também, né? Sim. muito. Em diversos estados, tudo mais.
Na realidade, eu creio que foi uma linhagem só que se dissipou, porque sempre tem um primo que é casado com a prima lá não sei da onde, que o tio é parente do outro tio lá não sei aonde, então a maioria da etnia Calon, né, que não são 3 etnias, os Calons eles se casam entre Calons, muito difícil você vai ver um Calon casar com um Rom, né, Cristina? Sim. Muito difícil. As Mas etnias não se hoje misturam. tem muitos casamentos com não ciganos também, tá, muita mistura, Muito. mas essa realidade é mais atual, né. E para quem quer saber mais, conhecer, bom, já pode anotar que 24 de maio Acessa nosso Instagram. Foi decretado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no seu primeiro mandato, há quantos anos? Foi Ai, Tchan. é isso. mais ou menos, foi 2006, 2006, 2005. 2002 foi o primeiro. 2003 ele Não. assumiu. Foi Ele- 2005, Foi 2005, não? 2005 que ele decretou. e começou a vigorar em 2006. 6, aham. Ele decretou Dia Nacional do Cigano. Então tem um decreto oficial, mas que só os ciganos festejavam. E agora a gente está tentando colocar que os municípios onde tem ciganos também adotem, então tá aumentando, tendo mais visibilidade esse dia. E, eh, a festa mesmo é nesse dia 24 de maio. É por isso que eu falei que o Ministério Público criou o Maio Cigano, que é o mês todo de atividades ligadas à cultura cigana. E o nosso 24, dia municipal, né, tem 2 anos que foi decretado. É dia 24 também, só que às vezes a gente faz em dias aleatórios devido feriado, final de semana, né? E, como você falou, quem querer conhecer mais, acesse lá a página do Instagram da MEC, que é, deixa eu dar uma olhada aqui, a MEC. Eu já achei que é a MEC. Etnia Cigana SM. Isso aí, você vai ver muita coisa Tá na lá. descrição aí também, para quem quiser, né? Aham. Nós temos um site, a Pastoral dos Nômades.org. pastoraldosnomads.org.br. Isso. Vamos colocar Tem também aí. muita coisa lá e já é nível nacional. É. E assim, a gente vem lutado muito e, graças a Deus, temos acontecendo coisas boas, mas lutando ainda, porque vai ser demorado, mas eu tenho pensamento positivo, que um dia todo mundo vai viver em paz e harmonia, sem discriminação, cigano poder ir e vir do jeito que quiser, não ser taxado como ladrão. É um Nós sonho, né? esquecemos de falar do censo, né, do recenseamento que está sendo sim, feito isso, através verdade. do Ministério da Igualdade Racial. Isso, o mapeamento. O mapeamento dos povos ciganos está sendo feito a nível estadual, né? Vários estados Tivemos, tendo tem, uma representação cigana coordenando o levantamento. Aqui teve até alguns a nível municipal. não, a MEC, né, a associação, fez parceria com o Ministério, mandaram uma pessoa vir, levamos nos acampamentos, fizemos o mapeamento aqui já do estado, já está incluído lá. O nosso trabalho foi já feito aqui no nosso estado. Então, ainda falta muitos ainda, né, para Então, concluir. você vai perceber que não são muitos, são milhares. Agora torcendo para Nós ser temos incluído, né, no IBGE. 1 milhão de ciganos, com certeza, aqui no Brasil. Muitos não se identificam, Uhum. sabe? Principalmente os Roms. Lá em São Paulo, tem muitas famílias riquíssimas do grupo Rom, que lá se subdivide. O Rom é Caldeirache, Moldávia, e tem Janovic, né? Orohaney, tem vários grupos, subgrupos, mas eles não se identificam. Então, se chegar e perguntar:
Você é cigano? Não, mas é. Alguns Mas é. vivem tão fechados dos Rons que eles vivem em condomínio Eles são muito fechado fechados. em São Paulo. São muito fechados. Eles são Os mais. Rons. Os Calons é mais aberto, mais soltos, mais alegres. Tô brincando, né? Mas Eles são caldeirachos. Eles, quando vieram para o Brasil, eles vendiam tachos. Não tem aquela história de cigano sair para taxa de cobre. É, Você vê os caldeirachos. você vê um tacho de cobre, foi um cigano que fez. Tem muita história aí para Muita. aprender a pesquisar. Fica a sugestão também, né? Acho que pelo Instagram, pelo Os site. Calons vieram da Vocês- Península Ibérica, ainda na época da colonização. Os primeiros vieram como degredados. O governo, o rei de Portugal não queria os ciganos lá, então expulsava como degredado. Vieram povoar o Brasil, muitos ciganos Calons. Os Rons vieram mais tarde, na época já das guerras. Fala que cigano gosta de briga, cigano foge de briga. Então eles fugiram das guerras, vieram os Rons. Os Sinti também da mesma forma, vieram fugindo das guerras lá do leste europeu. Pois é, histórias muito, muito duras, né? E pouco conhecidas, né? Então, agradeço vocês, né? Você é Jesus Santos, Cristina Garcia, por trazer esses elementos. Acho que o papo, né, não termina aqui. Convido todo mundo em casa também para entrar lá no site da Pastoral, no Instagram, procurar outras informações, né? Procurar também entender, acompanhar o Século Diário também, que a gente está sempre querendo saber mais, né? Querendo nesse dever de informar também, de fazer quebrar esses preconceitos, né? Então agradeço vocês pelas informações e parabenizo por essa luta de tantos anos aí. Foi um prazer e assim, eu me sinto maravilhada por ter sido convidada por você, né? E só tenho a agradecer. E quando convidar, a gente está aqui, né, Cristina? Sim, eu fiquei feliz pelo chamado da Nilcélia para vir com ela. Ela não gosta de andar sozinha e ela tem razão. E fico feliz de poder falar um pouquinho do pouco que a gente conhece a respeito desse povo tão querido e tão discriminado ainda. É isso, essa foi a entrevista do século, produção e locução minha e Vitor Taveira, no apoio técnico está o Alexandre Bisinotto, do estúdio Rocket Filmes, e estamos aí com notícias diárias também, análise, informação sobre o Espírito Santo no séculodiário.com.br. Você pode acompanhar lá todo dia, tem novidade. E siga nossos canais aí no YouTube, plataforma de áudio para receber as novidades. Obrigado e até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.